O primeiro trailer do novo Superman do James Gunn chegou nessa quinta-feira de manhã e trouxe aí um montão de pista pra quem tá de olho nesse reboot da DC. Já começa aqui apresentando um novo rosto do Homem de Aço, interpretado aqui pelo David Corenswet, e não parou por aí, né? Teve Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult no papel do Lex Luthor. Só isso aí já dá uma noção do peso dessa galera que tá sendo colocada nessa nova fase aqui. A real mesmo é que o James Gunn e o pessoal lá de DC não estão fazendo nada sem planejamento. Esse trailer aqui tá cheio de detalhe que pode dar a pista do que vai vir por aí. Vamos entender isso aqui melhor. Pra entender a dimensão disso aqui, imagina o Tony Stark lá no primeiro Homem de Ferro enfrentando seus inimigos enquanto, sei lá, o Doutor Estranho ou a Wanda aparecesse ali pra dar uma forcinha. Naquela época os estúdios achavam que o público só ia conseguir conectar um heróizinho de cada vez. Um cara com poderes extraordinários já era, assim, o suficiente pra segurar essa trama. Mas hoje em dia isso aí mudou completamente graças à Marvel principalmente. O universo cinematográfico deles ensinou o público a entender filmes cheios de heróis na mesma tela, interagindo como se fosse aquilo ali tudo normal. E é esse terreno que o novo Superman do James Gunn tá tentando explorar. Ele tá chegando com um plano que coloca o Homem de Aço como base, mas que tá ali rodeado por outros personagens igualmente tão interessantes quanto ele. É uma parada mais ousada pra eles, porque significa reimaginar o Superman não como o solitário salvador da Terra, mas como parte de um time maior, com todo esse drama, desafio e possibilidade que essa situação traz. Esse trailer tá só abrindo a porta pra essa nova era e já dá pra entender que a DC tá colocando as cartas na mesa. Se tem uma coisa que faz qualquer fã do Superman arrepiar, é ouvir aquele tema clássico do John Williams, né? E no teaser do novo filme, o James Gunn trouxe essa nostalgia de um jeito repaginado. Graças ao trabalho do compositor John Murphy, essa música aqui não é só o fundo pra ação e pro romance, ela é quase um personagem próprio no filme, guiando a gente pelos altos e baixos do que tá por vir nesse novo capítulo. É aquele equilíbrio perfeito entre o passado que marcou gerações e o futuro promissor que tá sendo desenhado aqui. O James Gunn, que claramente sabe o peso da trilha sonora original, explicou como ele decidiu abordar essa parada. Ele contou que a música do Williams era uma das coisas que mais marcou ele quando ele era criança. Aliás, isso aí foi uma parada que marcou todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo ele queria que o filme tivesse uma identidade própria mais musical. E aí que entra o Murphy. O cara começou a trabalhar na trilha antes mesmo do roteiro ficar pronto, o que mostra o quanto essa música é importante nessa visão criativa aqui. O resultado foi uma releitura que pega aquele tema inesquecível e dá uma cara nova com elementos que remetem à obra do Williams, mas também abraçam totalmente o estilo do Murphy. Durante esse trailer, dá pra sentir essa construção, como se a trilha fosse crescendo junto com os momentos de ação, romance e as primeiras aparições dos heróis e vilões. Não é só uma música, é uma experiência que deixa ali tudo com um peso um pouco mais emocional, né? Tudo fica maior. E aí que entra o segredo, né? Ao mesmo tempo que se respeita o legado do Superman, essa trilha mostra que a nova fase tá pronta pra destacar e deixar sua própria marca. É aquela sensação de estar revisitando um velho amigo, mas percebendo que ele mudou e evoluiu de um jeito muito empolgante. A DC Studios deu um gostinho de como David Corenswet fica no uniforme como Superman, né? Mas foi só nesse trailer que a gente viu de verdade o outro lado da moeda, o Clark Kent. E cara, que contraste, hein? No meio de uma rua cheia de gente, tá lá o repórter atrapalhado, desengonçado, perdido, claramente andando no ritmo oposto do resto das pessoas. É quase como se ele fizesse questão de passar despercebido. Isso diz muito sobre o que a atuação do Corenswet vai trazer pra mesa aqui. A dualidade entre Clark e Superman. De um lado, tem um herói que domina qualquer cena com aquela postura de segurança que faz você sentir que o mundo tá em boas mãos. E do outro, tem um Clark que parece que é só mais um cara comum tentando não chamar atenção. É esse equilíbrio que faz o personagem ser tão interessante, né? E parece que o David Corenswet tá pronto pra explorar isso de um jeito que respeita a essência do Superman, mas com um toque novo. Esse teaser já deixa claro que o filme vai abraçar essa diferença marcante entre esses dois personagens. O Clark é um cara simples que você talvez nem notasse na rua, enquanto o Superman é o símbolo da esperança e da força. E é justamente essa dinâmica que dá profundidade pro personagem e que faz a gente se conectar tanto com ele. Se essa é a vibe que o David Corenswet tá trazendo, o futuro do Homem de Aço parece que tá em boas mãos. Sempre que aparece lá aquele globo do planeta diário, dá aquela sensação boa de você estar num lugar mais familiar, né? Nesse trailer, essa foi a primeira vez
vez que a gente viu a versão do jornal dentro desse universo da DC, e já dá pra sentir que esse vai ser um ponto central na história. O ambiente lá dentro tá daquele jeito que a gente espera que seja, né? Lotado, cheio de energia, com aquele vai e vem típico de uma redação onde tá todo mundo ali correndo contra o tempo. O Jimmy Olsen, interpretado pelo Skyler, tá presente, assim como Steve Lombardi, vivido pelo Beck Bennett. E claro, não dá pra falar do Planeta Diário sem mencionar Lois Lane. E a Rachel Brosnahan já deixou claro no teaser que nasceu pra ser esse papel, em que Lois Lane. Ela tá trazendo aqui determinação, inteligência de repórter, essa que a gente conhece dos quadrinhos, e ainda entrega uma química sutil com Clark, que é de derreter qualquer fã. Aliás, sobre esses olhares trocados entre os dois, foi impossível não abrir um sorriso. Dá pra ver que eles ainda estão naquela fase inicial, cheia de troca de olhares e com uma conexão que ainda não virou algo maior. Parece que o relacionamento deles está longe do nível que a gente vê nos quadrinhos atuais, mas isso só aumenta a expectativa pra ver como essa dinâmica aqui vai crescer. O Planeta Diário é mais do que só um cenário, é o coração do mundo do Superman. E esse trailer mostrou que o lugar vai ser cheio de vida e com uma boa dose de história sendo contada por trás de cada personagem secundário. Dá vontade de passar horas ali absorvendo tudo que tá acontecendo. O teaser também deu uma palhinha da Fazenda Quente, aquele lugar que é praticamente o berço da humanidade do Superman. A primeira imagem da casa da infância do Clark já trouxe um peso mais emocional, com Purty Lovis entrando no papel do Jonathan Kent. E ó, mesmo com só alguns segundos, deu pra sentir uma profundidade de conexão entre pai e filho aqui, hein? O Jonathan sempre foi uma das maiores âncoras do Clark pela humanidade. Ele é aquele cara que ensina as lições simples, mas que são muito poderosas e que moldam o que o Superman representa. No trailer, a gente vê os dois numa conversa que parece séria, com o Jonathan visivelmente emocionado. A cena não entrega o contexto, né? Mas já dá pra imaginar que o papo deve ser sobre responsabilidade, escolhas difíceis ou até o peso de ser quem ele é. Tem até um papo aqui de subversão de expectativa, que tem uma galera especulando que talvez nessa história aqui o James Gunn, pra pegar a gente de surpresa, ao invés da gente ter a perda do pai do Superman, a gente talvez perca a Martha, por dois motivos. O primeiro é que isso já é muito esperado, e o James Gunn tá trazendo um negócio aqui que é uma coisa que já pra frente. Ele não tá te apresentando o Superman. O Superman nesse universo já tá estabelecido. Então, seria muito óbvio a gente saber que o pai do Clark vai morrer. E como ele já é um Superman estabelecido, a gente já esperaria que o pai dele, né, o Jonathan Kent, já teria morrido, que ele já tá formado como Superman. E o fato de ele aparecer no trailer deixou uma dúvida no ar, porque a Martha não aparece, mas o Jonathan Kent aparece. Então tem uma possibilidade de uma subversão aqui, onde quem morreu na verdade foi a Martha. E o segundo motivo para isso seria o próprio filme que a gente viu aí de Batman vs Superman, onde Martha foi uma coisa que gerou polêmica. Então, para não trazer o nome Martha pra tela, esse poderia ser um outro motivo, né? O Martha lá do Batman vs Superman, que gerou essa polêmica toda, não estaria aqui agora. E cara, eu vou te falar que seria interessante, hein? Você ter uma perspectiva onde a Martha morreu e não o Jonathan Kent. Onde a gente tem a figura que ficou viva, né? Que é o apoio do Clark no pai e não na mãe. Que não é um negócio muito impossível de isso acontecer, porque na Marvel isso aconteceu. Com o Homem-Aranha lá, a gente teve essa subversão onde o Peter, ao invés de perder o tio Ben, perdeu a tia dele. E ficou muito bom. Então pode ser que isso aconteça aqui. Essa cena que a gente vê entre os dois aqui é aquele tipo de momento que, mesmo sem diálogo, você já sente que vai te pegar de um jeito bem emocionante, né? Tipo aquele jeito de cinema. Os Kent sempre foram a base que mantiveram aí o Clark com os pés no chão, e parece que o James Gunn sabe exatamente como usar isso pra trazer emoção pra essa história. Se essa pequena troca aqui já deixou a gente curioso, imagina o impacto disso no filme inteiro. O Jonathan é o tipo de personagem que em poucos minutos pode deixar uma marca muito grande na trama e com o público. Uma das cenas que mais chamou atenção nesse trailer foi o Superman caindo na neve, claramente ali muito ferido. Não, sério, quem foi que conseguiu machucar o Superman desse jeito? Save Martha! Mas é aí que aparece o Krypto, né? Aquele cachorro bonzinho que a gente não sabia que precisava ver na tela. E foi muito impossível não se apaixonar por ele naquele exato momento, cara. O Superdog carregando o Superman na neve é o tipo de cena que ao mesmo tempo parte o coração e aquece ele, né? Pelo que dá pra sentir, o Krypto não é só um animal de estimação do Superman, ele parece que é uma espécie de companheiro. E quem assistiu esse trailer ficou com vontade de atravessar a tela pra poder pegar carinho desse cachorro. Agora, o mais interessante é saber que o relacionamento entre Superman e Krypto pode não ser o que a gente tá esperando, né? O próprio James Gunn comentou um pouquinho sobre isso, o que aumenta essa curiosidade. Será que vai ser uma dinâmica mais intensa, talvez com alguns desafios emocionais que vão bem além de lealdade tradicional? Ou alguma coisa aí que explora um lado mais humano do Clark através do vínculo com o Krypto? Seja como for, essa cena aqui deixou claro que o Superdog não tá ali só pra enfeitar. Ele tem um papel importante e pelo jeito vai roubar cenas de várias maneiras. Eu já tô contando os dias pra ver como essa relação aqui vai se desenrolar nessa história. Esse trailer deu um gostinho perfeito do que faz o Superman ser quem ele é.
A gente vê várias cenas de resgates heróicos que, mesmo sendo clássicas, continuam emocionando toda vez que a gente vê elas. Aqui é o Superman no auge do que ele representa: esperança, coragem e a vontade de proteger todo mundo sem exceção. Uma das imagens mais impactantes é de um garoto segurando aquela bandeira improvisada do Superman enquanto um conflito internacional tá rolando ali no fundo. Esse pequeno gesto aí já resume o que é o personagem e o que ele significa, né? Um símbolo de esperança até nos piores momentos. Mas o trailer também não esconde um outro lado da moeda. Tem uma cena mais forte onde o Superman está sendo hostilizado por uma multidão. Ele é o protetor de um mundo que muitas vezes não entende ou não valoriza o que ele está fazendo. Essa dualidade entre ser amado e ser rejeitado é o que torna o personagem assim mais profundo e também interessante. Não daquele jeito que foi feito lá no mundo do Zack Snyder, né, que é uma coisa muito mais dark, muito mais pesada, mas de um jeito aqui que você vai entender que tem um conflito mais direto. Provavelmente alguma atitude que ele tomou ou que ele deixou de tomar que fez as pessoas questionarem quem ele é e o que ele pode fazer dentro desse planeta onde ele tá vivendo. E as perguntas que o trailer deixaram no ar só aumentaram a nossa curiosidade, né? Quem é aquele monstro gigante que ele tá enfrentando? É uma criação do Lex Luthor? É um alienígena? Ou quem sabe uma referência maluca aos quadrinhos, como quando Jimmy Olsen virou um Cajun? Bom, eu tenho a minha teoria, tá? Que muitas coisas que apareceram nesse trailer aqui são, na verdade, uma grande montagem, né? E, inclusive, eu acho que quase tudo que tá nesse trailer aqui vai acontecer logo nos primeiros minutos de filme. Muitas coisas que vão ter aqui, eu acredito que são clipe, né? Uma montagem de vários atos heróicos do Superman ao longo do tempo para ele chegar onde ele tá no ponto que ele tá no filme. Porque aqui a gente vai ter um Superman já estabelecido. E para ele estar estabelecido, já deve ter feito muitas coisas. A gente já viu muitas coisas aí que rodaram na internet de fotos bastidores, que tem matéria de jornal falando de atos heróicos dele e tal. Então eu acredito que assim, essa trilha sonora a lá John Williams, mas monstro na cidade, Superman salvando criança, que a gente sabe que esse Superman salvando a menina ali é desse Cajun que aparece. Então acho que vai ter uma montagem mostrando vários atos heróicos do Superman que transformaram ele num super-herói pra essa cidade, que já entende quem ele é. E isso aí já vai apresentar pra gente estabelecer quem é esse Superman dentro desse universo. Então provavelmente essa luta aí com esse Cajun já deve ser logo no começo do filme. Bom, falando em Lex Luthor, o Nicholas Hoult já mostrou que vai trazer um vilão à altura, como o Lex merece, né? Sem dizer uma palavra, ele já impôs presença e intimidou, com aquele ar de o cara que tá sempre certo. O teaser ainda mostra a Luthor Corp imponente no horizonte ali de Metrópolis, deixando claro que o Lex não tá nada satisfeito em ver o Superman roubando o lugar dele como um grande destaque dessa cidade. E aquela arma misteriosa que o Lex tá segurando, hein? Será que é mais uma pistolinha de kryptonita? Não dá pra saber do que ela faz, mas com certeza vai ter um papel importante na história. James Gunn tá jogando as cartas com muito cuidado aqui, entregando só o suficiente pra gente ficar aqui especulando até o lançamento. O trailer não economizou na hora de mostrar que esse novo filme do Superman tá mesmo conectando ele ao universo DC, que é mais amplo, né? A primeira aparição do Nathan Fillion como Guy Gardner foi um prato cheio pra todo mundo. O cara tá arrasando com aquele corte de tigela clássico, que marca registrada desse personagem, além de ostentar o anel do Lanterna Verde. Dá pra sentir que a personalidade mais explosiva do Guy Gardner vai ser um contraste interessante aqui com esse estilo mais centrado do Superman, o que vai dar uma dinâmica muito legal. E pros fãs de Gotham, alô galera, ver Anthony Carrigan como Metamorfo foi incrível. O personagem tem um visual que já chama a atenção dos quadrinhos, e imaginar aquelas habilidades translúcidas dele ganhando vida na tela é um motivo suficiente pra deixar qualquer um animado. Ficou muito legal o visual. A Mulher Gavião da Isabella Merced também roubou a cena em uma breve sequência onde ela voa pronta pra descer o martelo. A Fortaleza da Solidão também fez a sua estreia no teaser e tá dando aquela nostalgia com uma pegada parecida com o design do filme clássico de 1978. Em um momento dá pra ver que o Superman tá ali segurando o que parece ser o robô Calyx, o que levanta mil perguntas, né? Quem atacou a Fortaleza? Será que é o mesmo vilão misterioso que apareceu lutando contra ele lá no estádio? Essa cena aí tá um mistério, mas já dá pra sentir que vai ter uma coisa bem grandiosa aqui. Tem uma galera especulando que é o Ultraman, tem uma galera especulando que pode ser o Bizarro, tem uma galera especulando que pode ser as duas coisas, e ainda tem uma terceira sugestão de que pode ser até mesmo o Apocalipse, porque o visual desse personagem tá muito parecido com o visual do Apocalipse antes dele se tornar Apocalipse lá na HQ Morte do Superman, né? Porque a gente sabe que no retorno do Superman, quando contam a história do Apocalipse, dizem que ele veio de um outro planeta onde ele era uma arma de guerra, e aí ele veio preso no asteroide todo enrolado numas faixas e tal, e aí ele tinha um óculinho, né, era todo coberto de faixas, então tem toda essa parada, né, mas é o que tudo indica, cara, a ideia de que ele é um clone do Superman faz muito sentido, e de ser o Bizarro seria mais legal ainda, porque faria sentido ele ser o Bizarro e estar escondendo o rosto dele, e uma coisa de visão distorcida de mundo pode fazer ele se converter contra o Superman. Interessante esse
pra onde vai esse imbróglio aqui. E falando em mistério, o trailer termina com outro vislumbre daquele orbe maligno que a gente já tinha visto na primeira imagem lá do novo traje do Superman. Parece que esse artefato aí tá no centro da trama, mas o que será que ele é exatamente? Será que é o Solaris? Será que é uma arma alienígena? Alguma coisa criada pelo Lex Luthor? Uma conexão com o Brainiac, talvez? Tem muita teoria rolando, né? O James Gunn tá fazendo assim, um trabalho incrível em deixar a gente no escuro sem saber muito pra continuar especulando aqui. O trailer não só entregou ação e emoção, mas também deixou claro que esse filme aqui vai ser um ponto de partida para um universo compartilhado que tá prometendo explorar muito mais do que só o Superman. E sério, tá ficando difícil de segurar a ansiedade pra julho. Foi muito legal que principalmente ele sustentou esperança, que é uma coisa que muita gente reclamava, entregou que é um personagem que vai ter um tema central, mostrou que esse personagem tá mais centrado numa coisa mais fantástica, mas ainda assim tá com um pezinho mais numa realidade, apesar de ser uma coisa que tá muito distante daquele universo do Zack Snyder. Ele quebrou a internet, né? Trouxe uma coisa de esperança, trouxe uma coisa de sensação de nostalgia, se ancorou muito no John Williams pra isso, muito no Superman de 1978. Quer dizer, ele sabe o que ele tá fazendo, ele tá focado numa coisa aqui de onde deu certo. Foi lá pro Superman do Christopher Reeve, pegou aquela essência e trouxe pra cá pra poder fazer a gente entrar aqui de cabeça. E eu tenho uma teoria de que a gente vai ter dois uniformes no filme aqui, que esse uniforme da cuequinha, ele vai em algum momento passar pra uma outra coisa mais 952, talvez, porque vai ter, eu acho que vai ter uma evolução dessa coisa mais fantasiosa pra uma coisa um pouco mais moderna, um pouco mais contemporânea, mas o James Gunn vai construir isso pra gente, vai fazer a gente chegar até lá. Não vai ser uma coisa assim que ele vai forçar a barra e pronto. São os primeiros ensaios, né? Até julho vai ter muita coisa pra gente especular ainda, mas muito interessante, né? Diz aí o que você achou desse trailer. Curtiu? Deixa aí nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal. Valeu!